Oi, gente! Tá no ar mais um Lux Fashion, nosso encontro marcado aqui na Urban TV para falar sobre o universo Lux Models Floripa. A gente começa o programa hoje com uma matéria super bacana. Começa e termina o programa também, porque é uma matéria super completa que vai falar sobre a nossa formação profissional de crianças aqui na Lux Models. A gente sabe que falar desses pequenininhos, ainda mais de profissão tão cedo, às vezes é um assunto delicado. Então hoje o programa vai se dedicar em grande parte sobre isso também. Mas a gente traz um assunto muito interessante para quebrar esse assunto sobre criança, que é vamos falar sobre CrossFit. Já ouviu falar nisso? Quer saber o que ele é e qual a principal diferença dele da musculação? É um dos assuntos abordados hoje aqui no Lux Fashion também. Vem com a gente que está no ar mais um programa. Aqui na Lux Models, Floripa e Porto Alegre, a gente é especializado na formação e descoberta de novos talentos, inclusive de talentos bem pequenininhos. Obviamente a gente tem um cuidado todo especial com esses queridos. A gente em sala de aula, junto com os preparadores, sempre tem acompanhamento pedagógico, claro, que é muito diferente a gente fazer uma formação para jovens, adolescentes do que para os pequenininhos. E hoje eu trouxe aqui para conversar um pouquinho comigo a Fernanda, que ela é pedagoga responsável por acompanhar todas as turmas infantis aqui da Lux Models Floripa. Fê, obrigado por ter aceito nosso convite para conversar aqui no Lux Models. De nada. Sobre o teu trabalho, que é muito bem executado, porque a gente sabe que é necessário, quando se está trabalhando com crianças, ser um pouco irmão, um pouco mãe, um pouco professor, um pouco amigo. Um pouco de tudo. Antes da gente começar a conversar mais específico sobre a parte de formação e as diferenças que essa formação infantil tem de novos talentos, de profissionalização, quero saber, da onde saiu esse teu amor e esse teu gosto por trabalhar com criança? Então, Cássio, primeiramente, bom dia, né? Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você. Para contar um pouquinho mais sobre essa história, né? Sobre a minha história e sobre o meu trabalho, que é algo que me deixa apaixonada todos os dias. Então, desde muito nova, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz na minha cidade natal, em Brasília. E eu tive uma oportunidade, assim que eu terminei o ensino médio, de trabalhar como menor aprendiz dentro de sala de aula, como auxiliar de professora. Desde então, eu sempre quis ser médica veterinária, desde pequenininha. E aí surgiu essa oportunidade. Minha mãe é pedagoga e eu tenho várias pessoas na família que são pedagogas, mas eu nunca tinha me parado para pensar em relação a isso. Daí eu aceitei, eu tinha 15 anos, eu era muito nova, mas eu fui. E aí foi aí que a pedagogia me escolheu, eu não escolhi, ela me escolheu. E desde então eu só sei fazer isso da minha vida. Eu trabalho com isso, eu vivo isso, eu pesquiso muito sobre isso, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E assim, o pedagogo ele tem vários meios de trabalho, né? Ele pode trabalhar em várias áreas. A gente é especializado e especialista na pessoa, no ser humano, né? Em lidar com a pessoa, nos recursos que a gente tem para lidar com o ser humano. Mas eu sou apaixonada pela área infantil, pela educação infantil e principalmente por estar em sala de aula, por estar na escola, por ver a criança se desenvolver, por ver ela evoluir em todos os sentidos, em todas as suas competências, né, que são necessárias para um ser humano ser um cidadão do bem, ser um cidadão correto. E eu acho que foi isso, a pedagogia me escolheu, eu não escolhi. E hoje em dia eu digo que eu sou apaixonada pelo que eu faço e com a maior certeza do meu coração que eu escolhi a coisa certa. Assim, que depois eu fui estudar e fui fazer a faculdade, e aí que eu entendi que de fato eu estava no lugar onde eu sempre precisei estar. Porque é o que me faz bem, é o que me faz feliz, é o que me conecta com o que eu tenho de melhor em mim. É estar em sala, é estar com as crianças, é participar do projeto, participar da aprendizagem, participar da evolução. Então eu acho que tudo isso é envolvido só no amor, né? A gente resume tudo no amor. Acho que é isso. E qual a principal
característica, ou se você tivesse que eleger uma coisa da criança em si, porque como você falou, o pedagogo ele tem essa formação dinâmica para trabalhar em várias áreas de diversas formas. O que dentro da criança em si te chamou mais atenção para fazer essa escolha, assim, dizer não, hoje você é apaixonada por fazer isso que você faz com as crianças porque elas têm 3 pontinhos? Eu acho que a criança, todo mundo já foi criança, né? Então, assim, eu acho que a criança, ela tem o que a gente deve levar pro resto da nossa vida, que é a pureza. Eu sou extremamente apaixonada pela pureza das crianças e é algo que me encanta todos os dias. É a forma do olhar, é a forma com que elas não têm nenhum preconceito, é a forma com que elas enxergam o mundo e são capazes de criar oportunidades e perguntas e questionamentos e respostas, muitas vezes que o ser humano, o adulto, ele não consegue achar. Então, assim, a criança, ela tem a perspectiva do mundo de uma forma que talvez todos nós tivéssemos, seria tudo mais fácil, seria tudo mais bonito, seria tudo bem mais, digamos, mais tranquilo de se lidar, porque hoje eu acho que o mundo tá muito pesado. E eu creio que se todo mundo fosse como criança, eu sei, né, que é impossível, porque a criança, meu Deus, eu sou suspeita a dizer porque eu sou apaixonada. Mas assim, quando você conversa com uma criança em 10 minutos, você começa a ver a perspectiva dela e você se apaixona, você se encanta. E assim, eu fui uma criança que passou por diversos problemas familiares. E uma das motivações que me fez estudar e principalmente entender a criança foi essa questão de dar para alguém o que eu não tive, de abraçar uma causa que não abraçaram talvez a mim. Então é algo que me apaixona e me acaricia o coração, sabe? É algo que me deixa assim enlouquecida. Eu quero buscar, eu quero saber, eu quero cada vez mais entender o porquê, como, por que essa criança fez isso, por que ela tá chorando assim, por que ela riu dessa forma, por que ela não olha pra mim, por que ela olha tanto pra mim, por que ela vê tantos detalhes. Então eu acho que a criança é um cidadão, é uma pessoinha que vai se transformar num cidadão e que talvez seja a tarefa mais difícil de um ser humano hoje, né, é se dedicar, tanto de pais responsáveis, como de nós professores, a se dedicar a uma vida, a uma criança, não só uma, né, a várias, para que ela se torne uma pessoa do bem, para que ela se torne uma pessoa íntegra e uma pessoa integral, né? Muita gente tem o conceito de uma pessoa íntegra e tal, como se fosse só ética e aquelas coisas que a gente escuta muito na filosofia, mas não, o ser humano integral, ele precisa ser trabalhado em suas diversas perspectivas. O ser humano, ele é afetivo, o ser humano, ele tem sua parte cognitiva, ele tem sua parte motora, e tudo isso a gente une e joga na criança. Sem ter essa noção que talvez a gente precise de uma atençãozinha a mais, de um carinho a mais, de um olhar a mais. Acho que é isso. Quer saber mais sobre ensino e aprendizado de crianças aqui na Lux Models? Então não sai daí que até o final do programa tu vai conferir aqui o restante da entrevista com a Fernanda. Você que está nos assistindo agora, já ouviu falar em CrossFit? Praticamente impossível não ouvir falar sobre isso, né? Além da gente ver muita informação sobre esse assunto, sobre essa modalidade na televisão, dentro das academias é muito mais recorrente, estúdios novos a cada dia especializados em crossfits abrem em todas as cidades, quase todos os bairros de cada cidade já tem um estúdio de crossfit e muito mais, né? Nas redes sociais a gente é bombardeado diariamente por amigos e também fotos que aparecem no nosso feed, vídeos que aparecem no nosso feed de pessoas praticando crossfit. E além do mais, influenciadores, pessoas famosas e muita gente pelo Brasil
pratica e posta lá na sua rede, posta vídeos, fala sobre isso. É uma modalidade cada vez mais comum e que está na boca do povo. E hoje o nosso objetivo aqui no Lux Fashion é te explicar o que é essa modalidade, o que ela proporciona e se ela realmente é a modalidade adequada para chegar ao resultado que você espera. Para isso, trouxe especialista para falar sobre esse assunto aqui no programa, o personal trainer Pietro Rodrigues. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela presença, mais uma vez. Vamos lá, Cassio, então, existem muitas dúvidas dentro do CrossFit e da musculação. Se dá para treinar junto, se não dá, se eu consigo começar o CrossFit como iniciante. Eu vou falar um pouquinho de cada um para ficar mais fácil. Vamos lá, vamos diferenciar antes para a galera entender. O que é a musculação de fato, o que seria, na verdade, o principal objetivo e depois o CrossFit. Vamos lá. Vamos lá. Musculação. Hoje, a musculação ela atinge diversos grupos dentro da nossa sociedade. Clínico, patológico, performance, estético. Então, assim, a musculação hoje ela abrange todo mundo de uma forma global. Então, assim, você consegue hoje entrar numa academia e atingir qualquer objetivo que você queira com a sua saúde, com a sua mente, com o seu corpo. Obviamente que isso precisa ser acompanhado por um personal para vincular os exercícios da musculação ao teu objetivo, correto? Com certeza. É uma avaliação física, uma anamnese, uma conversa rápida para ele entender o que você está buscando, entender sua necessidade e principalmente montar um treino adequado ao seu perfil. Porque não adianta eu chegar e fazer um treino, por exemplo, temos muito parecidos do biotipo, mas se eu chegar na academia pode ser que seja diferente de acordo com os objetivos. Então, assim, é necessário o exercício prescrito personalizado. Perfeito. E o CrossFit? Então, o CrossFit hoje, assim, no começo, quando chegou aqui no Brasil, era uma modalidade que todo mundo achava que podia fazer, entrava no box, colocava peso, colocava carga, muito exercício, e assim, era descontrolado. Hoje, encontramos bons boxes, vamos dizer assim, com ótimos profissionais, mas ainda existe aquela mística de será que eu consigo fazer junto ou não? Porque o CrossFit, ele atinge grupos inferiores e grupos superiores no mesmo treino. Então, assim, será que amanhã eu consigo fazer musculação ou no mesmo dia? Essa é a dúvida que todo mundo tem. Eu, por exemplo, hoje sugiro que as pessoas pratiquem a musculação primeiro, conheçam o seu corpo. Claro que pode fazer o CrossFit, mas eu acredito que junto hoje fica um pouco inviável, dependendo do perfil. Perfeito. Antes de eu passar por perguntas mais específicas sobre as diferenciações, quero te perguntar, o CrossFit é uma atividade para ser feita diariamente? Porque tu comentou que trabalha praticamente todos os grupos musculares, superiores e inferiores, numa sessão, vamos dizer assim. Posso praticar todos os dias? Olha, no início é recomendável de 2 a 3 vezes, desde que você seja apto, principalmente, não tenha nenhum tipo de problema patológico, de acordo com o teu nível de aptidão lá, avaliação cardiológica, você tem que fazer um exame, porque não é para qualquer pessoa o CrossFit. Ele é considerado fora do Brasil um esporte, aqui ainda está engatinhando, então é muito importante você saber se você pode praticar. Quero saber os principais pontos que tu tem para levantar, para trazer aqui pra gente, do porquê que não é para qualquer pessoa. Porque assim, vamos colocar uma pessoa de 16 anos que entra num box de CrossFit. Ela não vai ter ninguém do grupo dela de 16. Ela vai entrar com pessoas de 20, 25, 30 e 40. Não tem essa faixa etária para diferenciar. Tem por horário, iniciante, intermediário e avançado. É o que vai diferenciar. Então tem que tomar esse cuidado na hora de entrar e, claro, a anamnese do professor tem que ser precisa. Se não for apto, não deve praticar. Deve procurar uma outra atividade para melhorar a sua parte muscular. E aí, num segundo momento, ir para o CrossFit. Quem inicia pela musculação, que foi a dica que tu deu, que é melhor fazer musculação antes para entender o seu corpo e também para se desenvolver um pouco antes de entrar nesse tipo de modalidade. Já vai, quando optar por fazer o CrossFit, ter um pouco mais de facilidade? Vai ter dificuldade. Essa pessoa vai ter muita dificuldade porque assim, ela não tem coordenação motora, não tem mecanismos proprioceptores, né, que é nas articulações onde você consegue ter estabilidade articular, força, resistência, consciência corporal, porque determinados movimentos você quer muita explosão, muita agilidade, controle, e aí a pessoa ela não tem nada disso, ela não passou por uma vivência muitas vezes na escola ou no esporte, ela já está entrando direto no esporte, porque o CrossFit é um esporte. Então assim, dá para fazer? Eu tenho minhas ressalvas, eu não indicaria. Existem muitas pessoas que entram, praticam 2, 3 meses e acabam se machucando e acabam tendo que ir para uma fisioterapia ou procurar musculação para ter que começar tudo aquilo que ela poderia ter feito antes e aí nos 3 meses talvez entrado no CrossFit bem.
Essa era a pergunta que já estava aqui na minha cabeça para te fazer, que eu tô até curioso em saber. A pessoa que entra no CrossFit num primeiro momento, mesmo que ela seja bem acompanhada por um bom profissional, entre no nível iniciante, como tu falou, no início que existe, pode ocorrer algum tipo de lesão ou ela, com o tempo da prática, por não ter o corpo preparado para desenvolver o CrossFit, que é um esporte, vir a se machucar ou ter alguma, vamos dizer, sequela dessa prática? Olha, eu tenho casos com os meus clientes de personal, clientes de consultoria, já atendi em clínica de fisioterapia com reabilitação. Eu pegava casos assim, por exemplo, a pessoa chegou, entrou no box, não sabia que tinha condromalácia, que é o que grande atinge as mulheres, né? Hoje 80% das mulheres têm condromalácia e não sabem. Entra no box, começa a agachar, coloca peso, aí olha aquela menina do lado que já tá treinando há 2 anos no box, ela coloca peso e vai. Depois de uns 2, 3 meses, ela começa a sentir uma dor no joelho. Ah, mas não é nada, é só uma dor. Não alongou, não se preparou, não fez um treino de mobilidade, não tem força muscular, vai no médico e tá com a condromalácia, que era nível 1, que ela poderia ficar a vida toda sem sentir, hoje é grau 3, grau 4, caso de cirurgia. Então assim, é ideal saber se o seu corpo tá apto. Ela pode se lesionar, hérnia de disco, cervicalgias, escoliose, tem diversas patologias que todos nós estamos sujeitos a ter que não sabemos, só vamos descobrir depois de muito tempo praticando. Só que quando descobre, já está num grau moderado a grave. É essa a questão que a gente tem que discutir sobre o CrossFit. Se somos aptos ou não. Perfeito. Maravilha, com esse show de conhecimento, chegamos ao final dessa conversa aqui com o Pietro. Pietro, valeu pelo teu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade. Pela mensagem passada aí e fica ligado, muito importante no recado de agora, que eu acho que foi muito bem dado durante essa conversa com o Pietro, né? Tem que conhecer seu biotipo, tem que fazer avaliação. Se tu quer a opinião de um especialista, vamos passar o Instagram do Pietro aqui embaixo, entra em contato com ele que ele vai saber te avaliar e te indicar o melhor tipo de exercício pro que tu tá buscando. Fica aí que tem mais Lux Fashion. Confere agora aqui no Lux Fashion o restante da entrevista com a Fernanda sobre ensino e aprendizado profissional de criança aqui na Lux Model Floripa. Aqui na Lux, em específico, a gente bate bastante nessa tecla. A gente trabalha com profissionalização. É até meio estranho a gente falar de profissionalização e aí entram uns pitoquinhos aqui na preparação com 3, 4 anos, mas de fato para aprender um ofício, para aprender, mesmo que brincando, como fazer uma coisa muito séria. E que a gente sabe que no mercado da moda e publicidade gira muito dinheiro e as pessoas, ao escolher esses novos modelos, mini modelos, eles apostam também em suas campanhas, sua imagem, enfim, a sua marca nisso. Quero te ouvir agora um pouco nesse sentido. Você está aqui, diferente de uma escola, que é outro tipo de aprendizado, trabalhando conosco em prol da profissionalização de pessoinhas tão pequenininhas assim. Qual a tua perspectiva sobre isso, sobre a profissionalização e como trabalhar isso com eles desde cedo, pequenininhos, da forma que eles chegam aqui? Então, isso pra mim foi muito novo. Eu tenho 6 anos que eu trabalho somente em escola, em sala de aula. Então, quando eu me deparei com essa nova perspectiva, esse novo conceito, foi até difícil, confesso que para eu entender. Mas hoje, né, depois desse tempo que a gente acompanha as crianças, eu consigo ter essa perspectiva e essa noção que se todo mundo tivesse essa oportunidade de entender o seu futuro desde pequenininho, talvez hoje nós teríamos menos problemas com os adultos em relação ao trabalho, a profissionalismo, a dedicação e a principalmente responsabilidade, a autonomia, porque são 2 coisas que estão muito ligadas. Então eu acho que é de extrema importância e na escola, em sala de aula, a gente bate nessa tecla também, só que é pouco, bem pouco. A gente ali na educação infantil, 4, 5 até os 7 anos, nós falamos sobre as profissões, o que você quer ser quando crescer e tal. A gente entra pouco nesse assunto. E eu acho que se enfatizássemos mais em relação a isso, talvez teríamos menos problemas, porque hoje uma dificuldade que é geral é a responsabilidade. E juntamente com a responsabilidade, a autonomia. Porque assim, aqui, quando a gente tá na aula com as crianças, a gente ensina muito isso.
A gente tenta passar para eles que eles precisam sim ser responsáveis. Eles são pequenos, sim, mas mesmo pequeno. Porque é muito mais fácil quando a gente, depois que cresce, né, que fica adulto, é muito mais fácil eu jogar a responsabilidade pro outro. Eu não ter autonomia da minha vida, eu ir deixando, eu entrar numa empresa e eu trabalhar ali só porque é minha obrigação. Quando você tem a oportunidade de ser autônomo da sua vida, da sua profissão, do seu trabalho e de tudo que te rodeia, eu acho que a responsabilidade, ela vem automaticamente. Ela vem de uma forma bem natural e é um jeito mais gostoso. Então, e assim, antes deles formarem as personalidades, né? Porque a personalidade ela é formada aos 6 anos, 6, 7 anos. Então, né, você citou, tem criança de 3, 4 aninhos, 5, a gente tem muitos alunos nessa faixa etária. E é muito interessante que eles tenham contato sim com a profissão, nessa idade, mesmo de forma bem lúdica, de forma natural, de forma mais solta e descontraída. Mas mesmo dessa forma, é interessante e muito, muito importante para que eles cresçam com essa ideia, com essa noção. O dinheiro, ele não cai do céu. O dinheiro, ele não vem do bolso do meu pai e simplesmente apareceu. Todo mundo tem que trabalhar para ter dinheiro. Tem criança que não tem essa perspectiva e vai crescer sem essa perspectiva. Então é interessante que a gente traga eles para esse mundo profissional, mesmo tão novo, porque daí eles vão criando aos pouquinhos essa ideia, idealização de um mundo que antes era o mundo ideal, e eles vão conhecendo a verdadeira imagem do que a gente vive, que é o mundo real, né? Acho que é isso. Maravilha. Durante essa sua fala, você citou sobre a forma lúdica de fazer isso acontecer dentro de sala de aula, de ensinar eles, né? Porque, enfim, algumas técnicas que são necessárias para profissionalizá-los tão cedo precisa ser passado para eles de forma diferenciada, né? O que tu acha o principal ponto nesse sentido, da forma lúdica de passar, que diferencia essa passagem para uma turma de mais velhos, do adolescente e do jovem um pouco mais adulto? Então, como eu disse, né, na fala anterior, a criança, ela forma sua personalidade por volta dos 6, 7 anos. Ela tá num estágio quase formal, concreto formal, né? Os psicólogos, estudiosos da pedagogia, eles dizem que a gente aprende que a criança ela tem várias etapas, várias fases. E ali por volta dos 6, 7 anos ela tá no seu período formal, concretizando e formalizando tudo aquilo que ela já vivenciou durante esses 6, 7 anos. Porque assim, a base do conhecimento e de tudo que a gente vai levar para o resto da nossa vida são vivências. Pouquíssimas coisas são que a gente aprende de fato na escola. Português, matemática, números, leitura. A maioria das coisas que nós precisamos como seres humanos e seres humanos, pessoas que pensam, que trabalham, que, né, precisam dessa mentalidade todos os dias, são vivências. Então, para a criança e o jovem, é bem diferente e é um espaço enorme no meio disso, justamente por essa questão, que a criança, primeiro, ela não vem como uma tábula rasa pra gente. Ela já chega aqui e ela tem conceitos, mesmo que muito pequena, ela tem conceitos, ela tem ideias, ela tem noções, só que é tudo muito fechado ainda. E esse é o nosso dever como professor. A gente tem só que aguçar as crianças para que elas se façam protagonistas do ensino-aprendizagem em qualquer área que seja. O jovem, ele já não tem isso. O jovem, ele já viveu, assim, lá por volta dos seus 17, 18 anos, né, que é mais ou menos essa faixa etária. Ele não precisa mais desse empurrãozinho, entendeu? Desse assim, ó, vai. Não, ele já conhece bastante, ele já teve vivências, bem mais do que uma criança de 3 anos. Então ele já tem noção da vida profissional. Por quê? Porque os seus pais têm uma conversa diferente com eles. Eles conversam, pai, eu quero tal coisa. Não dá, porque eu não tenho dinheiro, porque aconteceu assim no trabalho. Então, acaba que o jovem, ele não precisa dessa forma mais lúdica, porque ele também não é tão visual.
e pela bagagem emocional, cultural, cognitiva que ele tem, ele não precisa muito do visual, do concreto. A criança não, ela precisa do visual. Se a gente passar de uma forma muito abstrata para a criança, ela vai até assimilar, mas vai demorar muito tempo. E pode ser que essa assimilação não seja significativa para a criança. Então, é a nossa maior batalha como professor e como responsável por uma criança, é fazer com que todo o processo de ensino-aprendizagem seja significativo. E para que isso aconteça, ele precisa, para a criança, partir de forma lúdica. Porque se dessa forma não for, a criança ela não vai assimilar de forma significativa. Porque aquilo dali não vai fazer sentido algum para ela. Porque o que a criança gosta? De brincar, de brinquedo, de boneca, de carrinho, de desenho. E se você não colocar isso no cotidiano da criança como uma forma de, por exemplo, nós adultos, se a gente for estudar alguma coisa que a gente goste, é muito mais fácil de aprender. Por quê? Porque é significativo pra gente. A gente vai trabalhar com algo que a gente já tem noção, com algo que a gente já conhece. Então é interessante a gente pesquisar também antes de entrar com um projeto ou com qualquer trabalho, pesquisar a base da criança. O que é que ela já tem pra mim? O que é que você já trouxe? Porque daí você vai aguçar aquilo que ela já sabe e vai fazer um projeto significativo para a criança, entendeu? Que é o que a gente faz. A forma lúdica de lidar é justamente isso. É pegar o que eles gostam, o que eles já sabem, as brincadeiras, as músicas, o tato, a percepção, o visual e jogar isso para o que a gente precisa, que é a parte teórica, que é tão difícil, né? A gente passar a teoria para uma criança, mas que se for de forma lúdica e de forma mais leve e natural, é muito significativo. Tanto que a diferença de uma criança que entra hoje na Lux para fazer o trabalho com a gente é muito diferente da criança que sai e da criança que vai desfilar. E são, assim, poucas horas que eles ficam conosco, mas que parece que, meu Deus, é assim, ó. É incrível observar essa diferença, porque é como se fosse um espaço muito grande mesmo. Eles entram de uma forma e saem completamente de outra. Mas é justamente por isso, pelo trabalho ser significativo. Porque eu te garanto que se a gente entrasse aqui e sentasse com eles e falasse o dia inteiro, não ia surtir o mesmo efeito. Como para os jovens né? Para os jovens você chega, conversa, é isso, vamos fazer agora. E deu. Para as crianças não, a gente precisa ter um tato, né? Ter um carinho a mais, ter uma visualização diferente, um joguinho, uma musiquinha, uma brincadeira, porque daí eles assimilam de melhor maneira. Maravilhoso. E é exatamente dessa forma e com todo esse conhecimento que eu tô aqui, ó. Eu adoro ver a Fê falar, porque é uma pessoa que domina muito esse assunto da educação infantil, que a gente encerra essa entrevista maravilhosa e eu te agradeço, Fê, muito obrigado por esse conhecimento que tu compartilhou com a gente aqui no Lux Fashion e também por estar com a gente aqui na Lux, porque depois de todo esse show de conhecimento, essa maestria de entendimento de como ensinar uma profissão de criança para uma criança, é muito orgulho que a gente tem de dizer essa é a profissional que conduz aqui na Lux Floripa os nossos treinamentos dos nossos pequenos. Fica aí que tem mais Lux Fashion. E o nosso Lux Fashion tá chegando ao final, mas não esquece de seguir a Lux Models Floripa e a Lux Models Porto Alegre no Instagram para acompanhar todo o nosso conteúdo que tá por lá também. Tem também a página do Facebook da Lux e, mais importante de todos, nosso canal no YouTube, onde todos os programas ficam lá na íntegra para você rever e compartilhar. Te inscreve no canal e liga lá o sininho para toda vez que matéria nova sair, que um programa novo subir lá, tu já fica ligado e já assistir. A gente se vê na semana que vem. Até mais!